Olá pessoal, eu sou Túlio Teixeira Cota, do Polo de Sete Lagoas, do curso de Licenciatura em Computação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse trabalho é da disciplina de Linguagem de Programação 2 e tem o objetivo de complementar o vídeo anterior. A ideia aqui agora é a gente criar exceções customizadas, né, aprofundar um pouco mais nessas exceções customizadas. Nós criamos isso no exemplo anterior, no vídeo anterior, e agora nós vamos aprofundar um pouco mais nessa explicação sobre a criação de classes customizadas para tratar aí algum erro que possa acontecer no meu código. Então, para isso, eu vou criei aqui um projeto do zero. Vamos definir aqui uma classe para realizar operações matemáticas para a gente, semelhante ao que a gente viu na aula anterior. Só que agora nós vamos fazer outras operações aqui dentro. Então vamos primeiro relembrar. Aqui eu vou criar então a classe que representa para mim. Vou criar um método que faz a divisão para mim, assim como nós fizemos lá no anterior. Vou chamar de dividir, já que é um método. Valor 1, ou N1, e aqui o N2, que seria o nosso dividendo e o nosso divisor. O processamento padrão aqui vou fazer em dois passos, seria realizar a divisão, armazenar aqui no resultado, e depois retornar esse resultado para quem chamou. Beleza. E vou criar um segundo método aqui, que é para calcular a raiz quadrada. Calcular raiz quadrada. Que recebe um parâmetro, então vai receber aqui um valor como parâmetro. Calcula a raiz, vou definir aqui, chamar de raiz, e vai chamar o método sqrt da classe math, passando o valor como parâmetro. Depois é só retornar essa raiz como resposta aqui. Beleza, vou compilar. Ok, nenhum erro. Vamos criar aqui nossa segunda classe, então, para usar essa estrutura. Vou chamar aqui de teste operação. É uma classe mesmo. E vou definir aqui o método main para ela. Public static void main. String args. Ok. Então aqui agora, já vou criar a minha classe, o meu objeto operação. Vou solicitar a entrada de dados aqui do usuário, então tem que definir o scanner. Vou definir aqui os imports. Na verdade é só um, né? É Java útil. Asterisco. E vou fazer a interface de entrada aqui agora. System.out.println para mostrar uma mensagem. Vou dar só um print. Informe o primeiro valor. Esqueci de declarar aqui, vou ler dois valores, N1 e N2. N1 vai receber o leitor next double. E vou replicar esse código aqui para fazer a leitura do N2. Segundo valor. Então, aqui vai pedir para informar o segundo elemento. Segundo valor, N2 recebe leitor next double. Feito isso, se eu quiser exibir para o usuário qual que é o resultado da divisão, basta eu mostrar aqui então, chamar meu objeto OP, chamar o método dividir e passar o N1 e o N2 como parâmetro. Vou compilar. Ok. Vou executar aqui teste operação. Informe o primeiro valor. Informei aqui valor 15. Informe o segundo valor. Informei valor 2. Ele mostrou então que a divisão 7,5. Ok, tá tudo ok. Só que aí, nós já vimos esse exemplo.
executo de novo, primeiro valor 7, segundo valor 0, ele não disparou uma exceção para mim, mas falou que é o infinity que ele dá aqui, que ele tenta fazer essa divisão com ponto flutuante. É um processamento diferente que ocorre aí no sistema operacional para fazer essa divisão com ponto flutuante. Ele não consegue realizar essa divisão, mas não dispara, não informa para o usuário que não foi possível porque o segundo elemento é 0. Então o que a gente vai fazer? Criar a nossa própria exceção. Vou criar uma classe aqui que vai se comportar como uma exceção aqui para mim. Então eu vou chamar aqui divisão por 0 exception. Essa minha classe, se eu quero que ela seja uma exceção, basta que ela herde de exception ou de alguma classe que já é uma exception. Por exemplo, poderia herdar aqui do input mismatch exception. Então, poderia fazer uma herança de qualquer outro tipo que não seja apenas exception. Mas o mais comum é herdar de exception ou de runtime exception. Se eu herdo de exception, se a minha classe herda de exception, obrigatoriamente eu preciso tratá-la. Ela se torna uma checked exception. Então, aonde que disparar essa exceção, eu tenho que tratá-la. Se herda de runtime exception, eu não sou obrigado a tratar. Então, se acontecer o erro, vai aparecer aquela pilha, o stake trace lá para o usuário. Mas não vai ter o programador, quem chamar o meu método que dispara a divisão por 0 exception, não é obrigado a tratar. E aqui, como herda de runtime exception, eu posso sobrescrever alguns métodos. O principal deles é o getMessage, que é a mensagem que aparece lá no stake trace para o usuário identificar o que aconteceu. Então aqui eu vou colocar que não existe divisão por 0. Não é possível realizar divisão por 0. Então essa é a mensagem que vai aparecer lá no stake trace. Vou compilar. E eu preciso então disparar, forçar que essa exceção seja disparada quando aquele segundo valor for 0. Então, lá na operação, basta eu fazer essa condição. Antes de realizar o cálculo, basta eu perguntar, se o meu segundo elemento for igual a 0, o que tem que acontecer? Eu tenho que disparar a exceção aqui. Throw new divisão por 0 exception. E observem aqui que é o throw. Não um throws que a gente viu na aula passada. Para disparar a exceção, para forçar que essa exceção seja disparada para quem chamar o método dividir, eu tenho que dar um throw e instanciar um objeto referente à exceção que eu quero que aconteça. Então, vou compilar isso aqui. Vou executar o teste de operação. Ok. Vou repetir esse mesmo caso aqui de cima, esse mesmo caso que deu infinity como resposta aqui. E aqui agora a gente já vai perceber, deixa eu voltar lá. A gente agora vai perceber que ele disparou aqui, divisão por 0 exception. Deu a mensagem, apareceu na stake trace aqui a mensagem que eu coloquei lá no getMessage. E apareceu aqui onde que está o erro, que é lá na operação dividir, na hora que eu dou um new divisão por 0 exception. Beleza, então já tem um comportamento agora melhor da minha aplicação. Ao invés de aparecer o infinity, eu estou informando que aquilo ali é uma exceção. Eu não posso ter o segundo elemento com valor 0. Para fazer um tratamento adequado, eu poderia então, aonde que realiza essa operação, fazer esse tratamento. Mas antes disso, que seria aqui no teste de operação. Mas antes disso, vamos a mais uma informação aqui. Se eu herdo de exception apenas, não é de runtime exception, olha o efeito que eu tenho. Vou mandar compilar todo mundo e a gente vai perceber que aqui agora está dando um erro. Por que isso aconteceu? Como eu já falei na aula anterior e falei aqui agora também, quando eu herdo de exception, o que acontece? A minha classe ela é uma checked exception. Então, obrigatoriamente eu tenho que tratar no ponto em que disparar aquela exceção para mim. Então, se a exceção está sendo disparada aqui, eu sou obrigado a tratá-la. Mas não faz muito sentido eu vir aqui e dar um try catch. Funciona se eu fizer isso. Se eu vier aqui e fazer o tratamento, vai funcionar para mim. Fizer uma divisão por 0 exception.
Só que não faz muito sentido, porque eu já estou disparando e tratando a exceção aqui. Vou dar um sysout qualquer aqui. Não faz muito sentido fazer isso, ó. Se for igual a zero, dispara a exceção e já trata a exceção. Seria a mesma coisa de que, se for igual a zero, dá um systemout.println para o usuário. A mesma coisa. Então, nesse caso, o ideal seria o quê? Deixa aqui disparando a exceção. E eu vou delegar a responsabilidade de tratar a exceção para quem chamar o método dividir. Como que eu delego essa responsabilidade? Falando que esse meu método, ele pode disparar a divisão por zero exception. Pode fazer isso. Ok, compilou. E agora, se eu mando compilar tudo novamente, olha o que vai acontecer. Erro agora na minha classe teste operação. Por que aconteceu esse erro na minha classe teste operação? A classe divisão por zero exception que eu criei, ela é checked exception, exceção verificada. Já que o meu método dividir tem um throws para ela, então obrigatoriamente quem chamar o dividir tem que tratar, já que é uma exceção verificada. Então agora eu precisaria fazer um try-catch aqui. Como a gente já viu o conceito lá de região protegida, o try-catch aqui, já que eu tenho outras exceções que podem acontecer, o ideal seria fazer um try-catch a partir daqui. Então vou fazer aqui o try-catch. Vou falar aqui divisão por zero exception. E aqui eu vou dar uma mensagem adequada para o usuário. Na verdade, se eu quiser, eu posso até aproveitar aquele getMessage e mostrar aqui para o usuário. Então seria aqui o getMessage da minha exceção. E aqui eu poderia continuar tratando as outras exceções normalmente. Input, mismatch exception. Que é caso o usuário informe um valor que não seja um double aqui, ele vai cair nessa exceção. Então aqui eu vou tratar, vou dar uma mensagem, informe um valor real. Posso tratar aqui também em qualquer outra exceção que eu quiser, inclusive apenas except, que é caso aconteça algum erro que eu não esteja esperando na minha região protegida, que eu não tenha previsto na minha região protegida. Vou colocar aqui, aconteceu um erro inesperado. Ok, vou compilar, sem nenhum problema agora, já que eu fiz o tratamento. Vou executar aqui a minha classe de teste. Olha lá, informe o primeiro valor, o valor vai ser 7, que eu vou informar aqui. Segundo valor, 0, da mesma forma que nós fizemos no outro, e observe que agora ele vai dar aqui, não é possível realizar a divisão por 0. Ok. Vou executar aqui novamente, da mesma maneira, se eu digitar lá qualquer coisa errada, informe um valor real. Então, estou fazendo o tratamento aí da minha exceção. Só para a gente fixar um pouco mais, eu vou criar aqui, vou analisar aqui, ó, o segundo caso, que seria raiz quadrada. Como não existe raiz quadrada de número negativo, da mesma forma, então, eu poderia ou deveria criar uma classe para fazer esse tratamento para mim. Então, aqui eu vou criar uma nova classe chamando assim número negativo exception. Número negativo exception. Esse número negativo, vou falar que ele herda de exception também. Extends exception. E também vou sobrescrever aqui o método getMessage. Essa sobrescrita do método getMessage, ela não é obrigatória, mas é bom para dar uma mensagem mais adequada para o usuário. Então aqui vou dar um return. O número não pode ser negativo. Ok, vou compilar. E agora, lá na minha classe operação, vou fazer aqui também a validação. Se o valor passado como parâmetro for menor que 0, ele vai disparar throw número negativo exception. Se eu mandar compilar, vai dar um erro por quê?
Número negativo exception é verificado. Então, eu preciso delegar a responsabilidade disso para quem chamar esse método. E agora vamos, então, compilar, vai funcionar. Vamos à nossa classe principal, nossa classe de teste. E aí, vamos fazer a leitura apenas de um valor agora. Deixa eu adaptar isso aqui. Informe o valor. Aqui eu vou colocar o valor da raiz. O método lá, esqueci o nome do método. Calcular a raiz quadrada. Calcular a raiz quadrada. Passo apenas um parâmetro. E aqui eu nem precisaria mais fazer essa divisão por zero, né? Realizar o tratamento aqui da divisão por zero. Então aqui eu vou realizar o tratamento do número negativo exception. Compilar, beleza, compilou sem erro. Vou mandar executar. Informe o valor, se eu informar aqui valor 9, beleza, calculou a raiz para mim. Vou informar um valor negativo, ó, o número não pode ser negativo. Então caiu na exceção e fez o tratamento lá para mim. Bom, a ideia era só demonstrar como criar essa classe, uma classe customizada de exceções. Nós criamos aí duas classes bem simples, só substituímos o método getMessage. Acho que a gente poderia ver só mais um último detalhe aqui, ó, que caso eu queira, além que apareça aqui para o usuário, é importante para mim que apareça qual que é a pilha de erro para saber, identificar qual que é o problema, jogar isso para um log. Então esse objeto eu posso chamar o printStakeTrace dele, que é para imprimir, mostrar na tela a pilha de erros. Então só para a gente visualizar aqui, compilei. Vou mandar executar, vou digitar aqui um valor negativo. Olha lá, ele vai dar a mensagem para o usuário aqui e continua aparecendo aqui a pilha de erros. Certo? Então é isso, pessoal. A ideia era demonstrar de forma bem básica, bem simples, como criar nossas próprias exceções, a diferença entre exceção verificada e não verificada, aqui agora no código, e como delegar a responsabilidade de tratar. Então, vou ficar por aqui e até a próxima.